Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dando Mentes. Eu sou o Leonardo Weiner, seu apresentador. E hoje a gente está com uma convidada mais do que especial. Uma professora aqui do programa de pós-graduação em psicologia na PUC, que é uma das minhas professoras, por sinal, e eu imagino que eu vou ganhar notinhas extras por causa desse podcast. Eu espero. Brincadeiras à parte, a gente está hoje aqui conversando com a Karen. A gente vai estar falando hoje sobre intervenções online, a gente vai estar falando também sobre o uso realmente de inteligência artificial na psicoterapia. Eu sei que num episódio anterior eu falei com o Lutz, que foi um outro convidado, sobre o uso de inteligência artificial, principalmente em termos mais criativos. E hoje a gente vai estar olhando também nesse viés mais clínico. Então, Karen, quero primeiro te agradecer muito por ter topado conversar aqui comigo. Eu estou bem animado e muito obrigado de novo. Oi, Léo, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui e falar de um assunto tão atual, né, e que acho que as pessoas têm um interesse e deveriam também, que ainda não se interessou, ter esse interesse, porque é uma coisa que vai fazer bem parte da psicologia daqui para frente, né? Perfeito. Karen, então assim, imagino que muitos dos meus seguidores já te conhecem, mas para aqueles que não te conhecem, eu sei que tu Uhum. tá entrando agora nesse mundo digital, né? Uhum. Agora, para quem não sabe, a Karen é a nossa próxima grande influenciadora Ah, digital. pensa! Mas te apresenta um pouquinho e fala um pouco da tua trajetória, né? Porque tu trabalha muito com intervenções online e como que Uhum. isso chegou a ser, né? Como que tu te desenvolveu e chegou a pesquisar tanto sobre o trabalho realmente online? Maravilha. Na verdade, há muito tempo eu já venho trabalhando com pesquisa, né? Eu tenho um grupo de pesquisa já faz 10 anos, então oriento mestrados, né? Sou psicóloga formada pela PUC, com mestrado, doutorado, e sempre quis linkar muito isso da prática e pesquisa. Para mim, isso sempre foi muito importante. Do início, eu trabalhava sempre relacionada à terapia cognitivo-comportamental e modelo motivacional, um pouco mais direcionada ao uso de substâncias, Uhum. e em 2016, quando eu fui fazer um pós-doutorado em São Paulo, na Unifesp, eu me inseri em um projeto que era relacionado a uma intervenção assíncrona. E eu achei aquilo incrível. Eu não tinha tanto contato, já tinha lido algumas coisas, me interessava, mas não era um foco de estudos, né? Não, eu não trabalhava com nada online até então. E eu me inseri nesse estudo em 2016, 17, 18 que eu fiquei por lá, e foi muito interessante ver a efetividade de uma intervenção assíncrona. Era toda a intervenção via um website, né? Então era tudo feito com uma avaliação, um feedback normativo personalizado, onde a pessoa tinha uma avaliação já do seu beber, do seu consumo de bebida imediatamente, e ali ela poderia então repensar, né, como é que ela fazia esse uso daqui para frente e tal. E aquilo brilhou o meu olho, eu falei, nossa, que genial essa ideia, né? E teve uma super adesão, assim, era com um público universitário, que é um dos públicos que tem aumentado o consumo de álcool dos últimos anos. Então, eu falei, gente, será que isso dá realmente certo com outras populações? E aí eu comecei a estudar, desviei um pouco tanto só do caminho da terapia cognitivo-comportamental, para a qual eu sempre me dediquei, do modelo motivacional, e aí acabei entendendo que era uma hora de olhar mais para essas intervenções online. Aqui no Brasil, ninguém falava ainda muito nisso naquela época, não faz tanto tempo assim, Uhum. mas as pessoas não olhavam tanto, e inclusive quando a gente falava desse estudo, as pessoas desconfiavam muito, né? Intervenções online, ai, acho que tá, fala aí, vamos ver o que que é. Uhum. Mas as pessoas não acreditavam na efetividade, na eficácia, que isso poderia trazer um resultado a longo prazo, coisas do gênero. E aí eu comecei a estudar e aí eu mudei o tema do meu grupo de pesquisa e aí eu mudei toda esse olhar para a pesquisa que eu estava dando só intervenções clínicas em terapia cognitiva para intervenções clínicas online e terapia cognitivo-comportamental. Então faz aí uns 7, 8 anos que eu tenho me dedicado mais a esse tema, né? E aí a gente vai vendo muitas coisas que fora estão muito desenvolvidas e que aqui no Brasil a gente ainda não tinha, e aí fiquei com mais vontade de incentivar isso aqui, né? Perfeito, perfeito. E uma coisa que tu, na medida que tu vai falando um pouco da tua trajetória, eu fico pensando muito nessas evoluções, tanto tecnológicas que foram acontecendo nesses anos. Tu falou que tá mais ou menos há uns 7, 8 anos estudando isso, e se a gente for parar para pensar nos últimos 7, 8 anos, a gente teve mudanças exponenciais, então no último Uhum. ano ainda mais. Mas
dando um passo anterior, assim, o que que tu atribui, talvez, a essa, talvez até esse preconceito em relação a essas intervenções Uhum. online, essas intervenções assíncronas que esses outros profissionais traziam para ti? Porque eu acho que vale até a gente falar sobre isso depois, né? Uhum. De que já se estuda muito sobre intervenções online e Muito. psicoterapia há muito tempo. Há E muito aqui no tempo. Brasil que começou há pouco tempo. Mas o que que tu atribui esse preconceito mesmo que acontecia? O que tu pensa sobre isso? Acho que a gente tem um modelo até de formação em psicologia muito tradicional aqui no Brasil, né? Uhum, A gente sabe também, uma vez foi feito um estudo, por exemplo, de ensino de terapia cognitivo-comportamental no Brasil, nas universidades, e nem, isso há alguns anos, e isso nem ainda era em todas as universidades que existia uma disciplina sobre TCC, sobre terapia cognitivo-comportamental, que já é uma abordagem super comprovada, com evidências, e aí você imagina algo que fale de mudar a forma de oferecer saúde mental. É um jeito diferente de levar a informação em psicologia para as pessoas. E eu acho que isso gera medo em algumas uhum, pessoas, né? Então, quer dizer, ué, será que essa tecnologia vai me substituir? Será que isso vai tirar o meu lugar? Então, acho que tem muitas questões de uma formação mais tradicional, alguns olhares com um pouco de receio, e talvez questões de as pessoas ainda não terem tanto acesso a algumas informações e já julgarem antes de conhecer um pouco desse estilo de intervenção, né? uhum. E parece que daí entra muito naquela lógica de, minha experiência clínica me diz isso, então essa é a única verdade que existe, né? E quando a gente Exatamente. vai ver até em pressupostos realmente sobre o que que é ciência e práticas, mas baseadas em evidências, a gente vai ver que a experiência clínica ela é importante, mas ela não é tudo, Ela não é tudo. e a gente precisa estar revendo isso. E bom, né, eu acho que a psicologia ela cai também um pouco nisso, nesse lugar Uhum. de realmente de tem uma certa tradição da Tem. forma de se fazer, mas ao mesmo tempo é até aquela questão, o setting terapêutico não precisa ser aquele lugar fechado com divã que muitas vezes foi associado, não? Uhum. Eu sempre falo, quando eu vou falar de intervenções online, eu dou um passo anterior para a gente olhar lá para a década de 60, Uhum, quando começa a se estudar a efetividade de uhum, psicoterapia. E a gente começa a prestar atenção que nem todo mundo precisa da mesma coisa. aham, Nem todo mundo precisa daquele modelo de terapia longa, de longa duração, sempre da mesma maneira. Então, quando vão se estudar sobre dropouts, desistências, né, nas intervenções psicoterápicas, as pessoas que iam desistindo às vezes falavam: não, mas é que eu já me senti contemplado com X sessões. tipo, eu tô bem. Eu tô bem, eu não preciso. Então, a gente vai entendendo que algumas pessoas sim precisam de um tratamento mais longo pela Uhum. demanda e complexidade de sintomas, enfim. Comorbidades e o que for, né? Exatamente, um quadro mais complexo, mas outras pessoas talvez não precisem. E as intervenções online vêm muito, principalmente as assíncronas, para trazer um olhar muito atual sobre isso, assim, talvez outras formas, é a mesma seriedade, comprometimento, ética, só que num outro formato. E Uhum. às vezes isso deixa as pessoas desconfortáveis. Então, eu sempre relembro disso, de a gente olhar para entender que psicoterapia não precisa ser no modelo tradicional e que isso já vem sendo olhado há muito tempo, mesmo antes das intervenções online começarem a ser estudadas. Então, Uhum. elas vêm mais para brindar um novo jeito, inclusive, de oferecer e comprovar que se tinha razão sobre isso, né? Não, e eu achei importante, né? Porque ciência vive de atualizações, Exato. vive de pesquisa. E a psicologia é uma ciência. Eu acho que a gente precisa sempre retomar isso, que a gente precisa sim se embasar no que a gente está descobrindo e o que a gente está realmente pesquisando. Porque senão a gente entra num lugar assim de um conhecimento que está escrito em pedra e Uhum, que é imutável. uhum, Mas eu sempre dou o exemplo da relação terapêutica, como os conceitos de relação terapêutica eles mudaram ao longo do tempo. Pô, se a gente consegue ver toda essa mudança num aspecto tão importante da terapia, que é a relação terapêutica, uhum, por que não no setting? Por que não até uhum, na forma que a gente atende? É só ver as exatamente. revoluções, a revolução cognitiva, por exemplo. Uhum. Esse é o ponto, né? Então, isso do setting, né, é bem interessante, porque quando a gente faz psicoterapia na modalidade online, a gente constrói um setting Aham. muito
customizado, inclusive daquele dia que vai ser diferente do próximo dia, que vai ser diferente do próximo dia. E às vezes isso pode gerar um incômodo. Ah, isso não tá legal, isso não tá certo. Na medida em que tu constrói isso com cuidados, né, com questões éticas e sigilo e privacidade, isso é sim um setting. E se é um setting, vai te trazer sim um resultado, vai dar para construir uma relação terapêutica. Mas de novo, as novidades às vezes assustam algumas pessoas, né? E é aquela coisa, né, da gente poder pensar quantas novidades elas vão trazer para nós. Eu sempre, agora, né, nesse ano, teve aquele teaser da realidade aumentada e virtual da Apple, né, que é o... Ah, Eu fiquei imaginando como é que será que isso vai impactar em terapia. E exatamente. assusta, ao mesmo tempo pode ser incrível. Então, de novo, a gente poder ir vivenciando, porque, de novo, tem até vários estudos que mostram que nós, seres humanos, somos péssimos preditores do futuro. Então, assim, calma, gente. Dá Calma. para ir devagar. Vamos vendo o que acontece e pesquisando e para poder tomar as melhores decisões. Esse é o ponto. Eu sempre falo que eu me interessei em estudar, primeiro, porque eu brinquei, ele brilhou o olho Uhum. disso, de entender melhor. E segundo, se algumas pessoas se assustam e outras querem mergulhar nisso, vamos entender os limites e vamos entender até onde é efetivo, o que que ajuda, o que que não ajuda tanto, o que que é contraindicado. E se a gente não pesquisa, se a gente não se debruça em olhar detalhadamente com um método científico para isso, bom, aí a gente nunca vai saber, Uhum. né? Então isso vai ser sempre uma coisa estranha no meio da psicologia, né? E não dá para encarar mais a tecnologia como uma coisa estranha no meio da psicologia. Porque a gente usa todo dia e outra, né? Uma coisa precisa se provar que funciona antes da gente sair aplicando também. Exatamente. Assim como para qualquer outra, eu falo, né, modalidade, tudo que a gente faz na modalidade presencial é aplicável, né, nesse sentido de efetividade para a modalidade online, né? Então, se a gente estudou tantas intervenções, formatos, técnicas para o presencial, é a hora da gente ter esse olhar para a modalidade online adaptada à nossa cultura. Né? Uhum. Então, é olhar para as nossas demandas latino-americanas, brasileiras, dentro do Brasil, de cada região, né? E poder entender onde isso funciona mais, funciona menos, o que gera um resultado mais generalizável que eu posso oferecer para mais pessoas, enfim. Então, acho que a pesquisa é o ponto central de tudo, né? Eu acho que daí entra até num ponto bem importante, né? Falando principalmente no que diz respeito à pesquisa. Após a pandemia, eu acho que assim, durante a pandemia e após a pandemia, o shift para o digital, ou seja, essa mudança para o digital, principalmente de psicoterapia, foi algo que ocorreu muito rápido Foi. e talvez para algumas pessoas pode ser até estranho pensar em psicoterapia sem ser nesse setting online. Mas a gente Uhum, sabe que no nosso país isso era um, um grande tabu e uhum. dois, muito pouco aplicado. Mas o que a gente tinha já de evidências sobre a psicoterapia em settings online antes da pandemia? Porque a gente sabe também que durante a pandemia e após a pandemia também houve um crescimento de estudos nesse tipo de setting, até porque as pessoas também fizeram essas mudanças. Uhum, uhum. Se a gente for olhar, tem dois pontos interessantes nessa pergunta, né? Que a gente vai ver que o nascimento da internet é logo depois ali de toda a ideia de inteligência artificial, internet, é logo depois da Segunda Guerra Mundial e Uhum, a coisa vai se desenvolvendo. E aí a gente tem um boom ali na década de 90 quando a internet vai para casa das pessoas, né? uhum. Chega na casa das pessoas. As pesquisas com intervenções online, psicoterápicas, já começam aí. Na medida em que isso é Então, difundido, 30 anos, no basicamente. mínimo, Uhum, exatamente. Então, como vai antes de ir para as casas das pessoas, isso já estava nas universidades. E já nas universidades se tinham pequenos estudos relacionados aí com universitários, estudantes e tal. Quando vai para casa, bom, vamos tentar então aplicar isso agora num jeito maior, mais macro. Então a gente vai vendo que essas tanto intervenções síncronas, que é a ideia da psicoterapia online, quanto assíncronas, aplicativo, website, isso já vem sendo testado desde o iniciozinho, claro, de formas às vezes mais precárias lá no início, obviamente, né? Mas e vai se desenvolvendo, mas já era uma tentativa de entender o quanto era efetivo.
E se a gente olha para publicações, principalmente se a gente associa, né, a intervenções online e terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, né, a gente tem até 2014, 2015 níveis não tão altos. Se tu vai nas bases de dados, tem publicações, mas ainda não tão significativas. E antes da pandemia, em 2019, já tem um salto. Antes de todo né, essa explosão acontecer de olhar para as intervenções online, com uma atenção um pouco maior, já vinha se transformando isso, né? E tem um estudo do Norcross e Prochaska que eles fazem de 10 em 10 O anos. Delphi. Isso, que é uma ideia de tentar prever, como você falou aí, o futuro, mas é uma ideia de entrevistar vários pesquisadores, estudiosos e olhar para como vai ser a psicoterapia em 10 anos. E eu sempre falo que eles já diziam que as intervenções online ocupam um espaço importante na psicoterapia, na psicologia de forma geral, desde 92. Uhum. No estudo deles de 92. E eles falaram no último, que se eu não me engano é de 2021 ou 2022, que também vai aumentar ainda mais Não, em agora 2030. Mas ainda seguem colocando isso, né? exatamente. Então é pra gente, é uma coisa sempre que eu falo, não dá para associar as intervenções online com pandemia. A pandemia talvez tenha nos empurrado. Quem não queria olhar teve que olhar para as intervenções É online. aquela mudança forçada, né? Foi. Não Porque teve jeito. não houve outra opção, né? Então, realmente, teve que haver uma adaptação. Era adaptação ou adaptação. Ou fazia assim, ou não fazia. E aí Exato. ninguém ia largar os seus pacientes, principalmente numa condição que foi a pandemia, não atender, não tinha essa possibilidade, Uhum. né? Então, mesmo quem não era tão simpatizante, acabou olhando melhor, entendendo como é que se fazia, tentando. E aí eu brinco sempre que no início foram adaptações às vezes até bizarras, as pessoas fizeram muito seguindo o seu feeling de como fazer isso, né? Como é que faz. Mas a gente já tá em 2023, né? Então ninguém mais precisa seguir feeling nenhum. Agora a gente Já tem bastante evidência sobre isso. se a gente tá vendo que a gente tem evidências desde a década de 90, se a gente tem olhado para isso no Brasil de uma forma mais atenta, tá na hora da gente aprender como fazer, não só botando uma adaptação ou outra do jeito que eu faço no presencial. Uhum. Né? Estar atento aos componentes de uma psicoterapia e de como realmente isso funciona no online, né? Ou numa intervenção assíncrona. Esse é o ponto, é não mais adaptar na pressa como foi em 2020. Tudo bem, foi o que dava, Sim, era o se melhor que a fez. gente tinha naquele momento, mas agora que a gente está numa outra condição, é da gente poder se aproveitar dessa condição para poder fazer a pesquisa necessária. Exatamente. E se aproveitar dessa condição no sentido também de aprimorar o conhecimento em relação a isso. Não só quem faz pesquisa ou quem está ligado à questão mais acadêmica, mas quem é mais da prática, né? De poder estar atento, assim, o quanto eu conheço dos detalhes de um atendimento online, o quanto eu entendo que possam ter aspectos diferentes da modalidade presencial e eu faço isso, eu aplico isso, né? Teve eu sou membro da Federação Latino-Americana de Psicoterapias, e tem um integrante lá da diretoria que um dia chegou para mim, Karen, essas tuas psicoterapias online não estão dando muito certo. Eu falei, por quê, professora? Imagina tu coçando a cabeça quando ele te falou isso. Como assim? Fala para mim. Eu sou mega experiente, importantíssima na América Latina. Aí eu brinquei, como assim, professor? Me fala. E ele assim, não, porque tem alguns estudos que às vezes não mostram tanta efetividade, principalmente em relação à relação terapêutica. E aí eu falei, eu concordo, tem algumas evidências, mas o ponto que eu me questiono é como as pessoas estão aplicando, como é que isso está sendo não só testado, o nível de evidência do próprio artigo, mas A questão do rigor metodológico. Uhum. exato, mas também como a gente tem cuidado de como aplicar essa psicoterapia, né? Então, são coisas que a gente escuta às vezes muito assustadoras de as pessoas lixando a unha enquanto estão atendendo alguém, assim. Então, às vezes os psicólogos também se perdem na possível informalidade da internet, né? Não, e eu acho que o que tu traz aí é muito importante, né? Da questão da lixa de unha, daí vem o celular, daí vem o Isso, gato, o cachorro que tá passando, exatamente. e todas essas questões que precisam ser muito organizadas. E daí, vamos pensar assim. Daí a minha pergunta assim é,
não só como é que tá o nível de evidência pro atendimento online, mas quais são cuidados e questões que, tipo, todo mundo que aplica, e não só psicólogos, mas, por exemplo, médicos, Uhum. nutricionistas, ou qualquer profissional de uma área da saúde que vai estar fazendo um atendimento online, ou até mesmo, não precisa nem ser da área da saúde, mas, por exemplo, tô numa reunião com alguém, quais Sim. são questões que a gente precisa cuidar? Eu acho que isso é bem interessante porque, de novo, né, eu sempre parto da ideia de que antes, talvez, da pandemia, onde isso ficou mais, né, visível, a gente usava muito a internet para coisas informais, né, para bater um papo com um amigo, para olhar a rede social, para, né, então eu não tinha ali um lugar de trabalho. A internet virou oficialmente, isso já era, mas agora mais do que nunca, o lugar de trabalho, né? Então, é a gente pensar o que eu faria num escritório ou num consultório presencial, eu estou replicando nesse meu setting construído Uhum. online ou não, né? Então, acho que é um ponto principal você está num lugar fechado, você está num lugar onde consiga preservar sigilo, né, do seu paciente, usar fones de ouvido, não ter o pet junto ali, né, porque vira quase um coterapeuta ali de tanto que interfere na sessão, dispersa a atenção. Então, às vezes, a gente sabe que alguns pacientes demoram para se ativar emocionalmente durante uma sessão. É todo um caminho que tu percorre, toda uma escolha das técnicas, das intervenções, para de repente vem o gato e passa com o rabinho ali no meio e aí quebra toda aquela coisa. Então, cuidar com isso dos pets, das portas, de onde você tá, a conexão, né? Se o modem está perto. A gente sabe que tem estudos que mostram que muitas quedas de conexão interferem na relação terapêutica, porque isso vai irritando, irrita tanto o terapeuta quanto Qualquer qualquer pessoa. pessoa, né? Tu vai falar com um amigo e tá com a internet irrita, imagina quando tu tá falando uma coisa complexa e difícil, né? Não, e às vezes no meio de uma técnica importante, que tu tá no momento Isso, importante, porque assim, terapia às vezes também é momentum, né? Tu tá no momento exatamente. de intervenção, e daí eu acho que é importante falar, né? Tu tá fazendo uma sequência de questionamentos, por exemplo, um questionamento socrático, que é uma técnica super comum dentro da terapia Uhum. cognitivo-comportamental. Tu segue fazendo ali, e ou tu tá fazendo uma flecha descendente para chegar num Tá lugar. no E daí momento. tu perde a conexão, o paciente não se lembra onde estava, tu não se Acabou, lembra, né? e tu perde ali um momento importante. Pode acontecer, mas tudo que der para evitar, né? Dos aplicativos abertos, das notificações que ficam interferindo. E uma coisa do online é você não só preparar o seu setting, mas conversar com o paciente sobre o setting dele, como o setting é construído e como eu brinquei antes, customizado a cada sessão, né? É conversar com o paciente onde ele está, né? Então, dele estar num lugar também que ele consiga falar de coisas mais difíceis, que as pessoas não vão escutar. Não basta ele estar com o fone para ninguém escutar o que eu estou falando para ele, né? Perfeito. Mas dele poder ter uma liberdade de poder contar coisas, às vezes, de pessoas que estão ali por perto, enfim, né? Então, às vezes escolher, rever horário, rever o local onde está sendo feita essa psicoterapia. Então, são combinações que têm que ser claras desde o início, feitas, né? E, inclusive, em relação a isso da conexão muito bem combinada. Se cai, o que que a gente faz? Um contrato terapêutico, né? Isso, fica tranquilo, a gente vai tentar reconectar, se não der por aqui, a gente tenta isso. Se isso tá claro, não gera essa ansiedade e talvez eu consiga reconectar, às vezes, um momento importante de novo. Uhum. Agora, se eu nem combinei nada e aí acontece todos esses problemas, aí sim, a ansiedade aumenta e o paciente não sabe nem mais o que ele estava falando, né? Então, Sim. são alguns cuidados que são, diria, essenciais nesse sentido. Ah, e também de plataformas, tomar cuidado com essas plataformas free, quando você não tem uma conta, né? De às vezes para onde que vai alguma informação de um chat, que nuvem é essa que está indo, né? E daí tem até aquelas questões, né? Por exemplo, o prontuário digital, a gente sabe que existem algumas coisas, de, por exemplo, que precisa estar protegido, daí Isso. questões, por exemplo, se não me engano agora, a proteção IPA e todas essas outras questões que vão entrar em. Porque, de novo, são dados sigilosos dos nossos pacientes que a Exato. gente precisa estar cuidando. E daí eu acho que até é interessante, né, quando tu vai falando desses diferentes lugares. Eu não sei como foi pra ti, como é pra ti. Uhum. O que eu faço de terapia no carro
O carro é um setting terapêutico É ótimo. maravilhoso, porque é fechadinho ali. Bonitinho, fechadinho, tem ar-condicionado. Exatamente. Mas eu acho que assim, né? É óbvio que a gente vai pensar no mundo ideal, onde tu vai ter uma tela grande, que tu vai estar mais Uhum. imerso num lugar fechado, com fone. Mas é aquela velha história, óbvio. Talvez pro terapeuta melhor também estar num computador, numa tela maior, que Uhum. vai poder estar mais imerso. Mas às vezes o que a gente vai ter é o celular e daí é da gente poder utilizar de tudo que a Uhum. gente ainda tem para fazer. Por exemplo, uma coisa que eu sei, eu não atendo, por exemplo, no consultório presencial eu atendo pro meu paciente e a parede está atrás do paciente. Aham. Eu não vou atender de frente para a janela, porque eu sei que a minha Esse é o atenção ela ponto. vai distrair. O que que eu vejo quando eu estou atendendo meu paciente no online? Uma parede branca. Uhum. Funciona. São as adequações que a gente vai fazendo, né? Tem coisas, eu acho que o que tu tá falando é muito isso. Tem coisas que são negociáveis e adaptáveis e outras não, Exato. né? Então, é bem isso, assim. O que eu no meu quarto cheio de fotos da minha família inteira atendendo. Não, né? É bem isso. Quem sabe eu escolho uma parede de fundo, eu vejo um fundo mais. E também vou vendo onde ele tá fazendo isso, exatamente para ele, inclusive, não se dispersar, né? Uhum. Então. Já tive paciente que quis. Eu tô terminando um bolo, tem como a gente seguir a terapia enquanto eu vou dando uma olhadinha? Então, alguns pedidos, às vezes, Inusitados. inusitados. Então, é uma coisa que a gente tem que instruir o paciente, não dá para a gente não conversar sobre isso, porque é bem isso. Tem coisas negociáveis e coisas não negociáveis, né? Perfeito, até porque se tu tá numa sessão, ou tu tá numa reunião, ou qualquer outra questão com uma pessoa e ela tá no celular, tu não vai falar com ela até ela parar de mexer no celular. É Porque isso. seria diferente no atendimento online, quando a pessoa tá de repente com o WhatsApp aberto, com alguma outra aba aberta, porque tu percebe que o olho faz aquela olhadinha, assim. E daí, de novo, acho que se remete ao que tu falou, da gente poder ter um contrato bem estabelecido, a gente poder chamar atenção, poder conversar sobre isso, porque, de novo, é tudo no interesse do paciente. Exatamente. E aí eu sou o responsável pelo sigilo e privacidade dele. Uhum, Apesar de ele ter que adaptar o ambiente, eu sou a responsável de instruí-lo e mostrar que na psicoterapia online é uma responsabilidade, entre aspas, compartilhada, mas no sentido de que eu tenho a responsabilidade de mostrar algumas questões que são básicas. Ele não é obrigado a saber uhum, sobre isso. Ele nunca fez, às vezes, um processo terapêutico, muito menos online. Então, ele não vai entender o que precisa ou não ser feito para a própria proteção da informação que ele está me passando. Então, perfeito. eu acho que isso é um papel que é diferente do presencial, né? Uhum. E atualmente, o que que a gente tem de evidências sobre as intervenções online em psicoterapia? Como é que está o estado, né, das evidências para psicoterapia no setting online? A gente tem ainda evidências, às vezes, que já tem, claro, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, com meta-análise, mas às vezes com alguns vieses aí de conflitos de interesse, vamos dizer assim, né? Então a gente tem muito, né? E às vezes eu entendo por quê, porque a gente tem feito aqui no Brasil um estudo de um quase experimental com pré e pós. Então, isso é um tipo de estudo que te traz um nível de evidência ok, mas não é algo Não, saiu clínico super. randomizado, duplo cego e. Exatamente, né? Então, a gente nacionalmente ainda patina e Uhum. internacionalmente também não tem evidências top master super ainda sobre o assunto. Mas sim, tem evidências de que dão certo, né? Uhum. Então, eu acho que isso também é um caminho e é uma coisa que é importante frisar. Não é porque eu não tenho ainda um nível de evidência já ok, é que é ruim, é um caminho que vai sendo percorrido, né? Então vai se entendendo o que vai dando certo. Às vezes tu opta por um estudo com um nível de evidência menor, inclusive para ver se aquilo tá ok, e para aí você ir crescendo dentro dessa pirâmide de evidências e ampliando esse conhecimento, né? Até porque vamos pensar aqui comigo, né? Também é uma questão de método de pesquisa importante. Eu não vou gastar todo o meu recurso no ensaio clínico randomizado se eu não tenho nenhum outro estudo anterior sobre o atendimento online, que eu não sei quais são as possíveis limitações para poder cuidar isso, para poder ver se o ensaio está bem desenhado. Exatamente. Então, tu tem que ter, às vezes, uma etapa anterior para Uhum. poder ir para ter uma base teórica, uma base de Empírica, evidência, né? Uhum. para você
pular para a etapa seguinte, né? Então, eu acho que as intervenções online, do jeito que elas, com a tecnologia que a gente está hoje, já é muito bom o nível de evidência. A gente tem muita efetividade para depressão, em especial, muita efetividade para ansiedade, para manejo de estresse. Então, são várias questões, processos que já têm um nível de evidência bem ok. Para outros, nem tanto, talvez até pela complexidade dos transtornos, pela sintomatologia, ou porque às vezes ainda não se achou um método adequado para poder fazer um ensaio clínico randomizado, e muito menos aí uma revisão sistemática, porque não se tem os ensaios, né? Sim, sim, com certeza. E pensando até nos atendimentos online, tu falou já desse grau de evidência que a gente tem hoje. Quais são as contraindicações online? Porque assim, a gente também ah, parte muito desse princípio de não fazer mal. Uhum, Eu acho que esse talvez seja um bom lema para todo mundo que está em casa. Não façam mal. uhum, Se vocês têm os dados, optem realmente pelo que a gente tem de melhor evidência. E assim, dá para adequar, mas se eu estou colocando em risco o paciente, talvez é o momento de eu dar 2, 3 passos atrás e poder estar tomando uhum, outra intervenção. O uhum. que a gente tem hoje de contraindicação para o atendimento online? Tem algo que tem bastante evidência ou que está claro que é contraindicado? Toda a literatura, primeiro que vai seguir sempre a ideia da prática baseada em evidências, então você vai consultar as evidências que você tem para Uhum, determinado problema ou transtorno e vai ver se é ajustável ou não ao que você faz ali com o paciente, o que você vai propor para o paciente. Uma coisa que inclusive tem na regulamentação aqui no Brasil, que são a ideia de ideação suicida. uhum, Não é indicado em função da complexidade que esse tipo de fenômeno, né, esse tipo de situação envolve e das vezes da contenção, da atenção que você tem que dar para o paciente. Então, não se sugere que isso seja feito, né? E as evidências nacionais e internacionais também mostram que não tem ainda nenhum tipo de intervenção que se ajuste a esse tipo de situação, que é a ideação suicida. O que a gente tem é alguns aplicativos baseados na terapia comportamental dialética e a ideia de regulação emocional que acabam tendo alguns resultados de prevenção de ideação suicida, mas de uma forma indireta. aham, Não é uma intervenção que é proposta para isso e acaba tendo sim. um resultado em cima disso. Então, isso e todo tipo de transtorno mais complexo, como transtorno de personalidade borderline, transtorno de uso por uso de substâncias, quando a pessoa está em uso, Uhum, toque, dependendo do nível de gravidade das compulsões e obsessões, transtornos psicóticos, quanto e até a própria, vamos pensar num transtorno que todo mundo acha que a gente tem muitas evidências para trabalhar, que é o transtorno depressivo maior. Mas dependendo do nível de sintomatologia dessa depressão, nem assim vai ser indicado para uhum, a intervenção online, porque aí já há um risco de suicídio, aí você tem um nível de complexidade, comorbidade talvez presente, uhum, e isso vai impactando nas evidências que a gente tem para poder oferecer uma intervenção online para o paciente. Então, esses transtornos mais complexos, apesar de serem. O toque é muito estudado uhum, para intervenções online e ainda assim não tem consenso, não tem só evidências positivas, mostra que falha uhum. em dar conta, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter atenção e sempre se atualizando, porque não é, de novo, porque não tem uma evidência hoje. Que amanhã pode sair um paper. Exato. E aí Uhum, talvez se achou um jeito de manejar de alguma maneira algum tipo de sintoma ou de manejar o paciente ali de forma diferenciada numa psicoterapia online. Um ponto importante que acho que é importante frisar. A gente está falando aqui de psicoterapia online para esses transtornos, né? Quando a gente fala de intervenções via aplicativos, não são comparáveis, aham. né? E eu acho que isso é muito importante o que tu tá falando. Porque o nível de intensidade da intervenção é diferente. Quando eu estou no E até o processo. objetivo, né? Exatamente. Para quem e para que você está oferecendo. Então, quando eu vejo um paciente com nível de complexidade maior de sintomas, nem tão graves, mas um nível de complexidade maior, eu nunca vou colocar ele ou oferecer a ele numa intervenção assíncrona por aplicativo. Por quê? Porque elas vão dar conta, pelas evidências científicas, para sintomas leves,
né, até moderados, dependendo do sintoma, sempre com o intuito de prevenção e promoção de saúde. Aplicativos, websites não vão se propor a tratar níveis complexos de sintomas, né? Isso sim a psicoterapia online consegue dar conta. E ainda assim, dependendo do paciente, nem psicoterapia online, vai para psicoterapia na modalidade presencial. E que talvez essa seja a melhor tomada de decisão do clínico que vai atender o paciente a primeira vez e percebe isso de poder fazer um encaminhamento para realmente trazer a melhor o melhor cuidado possível para aquela pessoa. Exato. Quando eu falo, às vezes, em palestra, isso de nível de intensidade de intervenção, as pessoas, nossa, que diferente. E me chama atenção, porque, na verdade, a gente teria que fazer isso sempre com os nossos pacientes, né? Qual é o nível de intensidade que eu vou propor esse tratamento aqui, aqui, aqui? Para cada paciente, por mais que eu vá. E aí as pessoas confundem o que é prática baseada em evidências, né? Acham que é a replicação de um protocolo de um artigo. Sim, que não é uma prática baseada em papers, não é uma simples. Peguei o protocolo e vou aplicar o Isso. protocolo para Karen. Isso, não. Uhum. Você vai entender a demanda daquele paciente, o nível de intensidade, né, do que ele está tendo, e aí vai customizar. Você vai pensar num plano de tratamento só para ele. É individualização. Individualização. Então, a ideia dos tipos de intervenções online segue a mesma lógica, né? Eu não vou oferecer, de novo, uma intervenção assíncrona para alguém com sintomas graves. E a gente, por exemplo, lá no grupo de pesquisa que eu coordeno, a gente tem um teste de uma intervenção por aplicativo, que a gente faz uma avaliação inicial e quando a gente já identifica sintomas mais graves, a gente já encaminha, conversa com essa pessoa e encaminha ela para outros níveis de intervenção, explicando para ela que ela vai se beneficiar mais, que é o mais indicado para ela, mostrando toda essa preocupação da equipe do programa em relação ao que ela tem e ao como ela pode se beneficiar com o tratamento. Né? Uhum. E eu acho que quando tu fala isso é importante, e a gente vai falar logo mais de chatbots, ou seja, dos robozinhos de chat que vão falar e que vão ter aplicações, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai ter o e-bot como um grande exemplo dele. Mas eu acho que isso é importante da gente entender, porque muitas vezes as pessoas vão trazer, pô, mas tem essa evidência. Sim, mas aí é de novo, a gente ter esse rigor também de conseguir o rigor na análise crítica Exatamente. da evidência. Exatamente. Porque a análise crítica da evidência é talvez tão importante quanto a evidência. Exatamente. Se você ler um artigo, eu brinco, né? Não dá para ler um artigo, ai, achei o que eu queria comprovar, e se abraça no artigo e vai dormir com ele abraçadinho. Não é essa a ideia, né? É entender que nível de evidência tem esse artigo, pensando nos diferentes níveis, qualificações de evidência que a gente tem, e olhar com crítica, mesmo às vezes sendo até o nível de evidência alto, qual é o tipo de viés que pode ter, qual é o conflito de interesse que pode ter, porque isso sim vai ser importante. E aí, de novo, se tu te abraça e não olha para isso, tu está inferindo, tu está entrando num conhecimento que é duvidável ali e oferecendo para o teu paciente algo que talvez não seja ok. Né? Então... E eu gosto muito de falar isso, até, por exemplo, eu gosto muito de física. Então, por exemplo, se os físicos ficassem apegados simplesmente à teoria do Newton de gravidade, do mundo, do universo, a gente não teria descoberto a teoria da relatividade do Einstein, consequentemente, a mecânica quântica e outras questões também não teriam aparecido. Então a questão é, a gente não precisa botar fora, mas a gente precisa avaliar e entender que vai ter evoluções a partir disso. Tu falou dos desfechos que não são indicados, mas a gente também tem algum grau de evidência que mostra que em algumas demandas clínicas se beneficiam melhor no atendimento online do que no atendimento presencial. Quais são essas demandas e o que explica também que para determinadas demandas esse ambiente online pode funcionar melhor? A gente tem alguns estudos, inclusive via revisão sistemática, principalmente para depressão. É muito interessante como pacientes com depressão se beneficiam com intervenções online, sejam assíncronas, sejam síncronas, sejam via terapeutas robôs. É muito interessante o quanto os níveis os resultados são significativos
para esse tipo de transtorno. Para ansiedade também tem um pouco, né? Mas para depressão é mais, assim, inclusive tem aplicativo brasileiro com altos níveis de desempenho, com resultados super positivos, enfim. O ponto de entender o que tá fazendo a diferença, né, é no quanto às vezes é isso que eu falei até antes, né? A gente fica travado num modelo, às vezes, que eu tenho que seguir de psicoterapia a longo prazo, e às vezes até o próprio, a inteligência artificial consegue, via os algoritmos, te indicar imediatamente, a partir de uma demanda, algumas alternativas de estratégia e de técnicas, né? E isso tem se mostrado interessante. Se faz várias avaliações a cada resposta, a cada indicação de um chatbot de algoritmo para uma técnica, avaliações da pessoa que está ali recebendo isso, né? E várias avaliações são positivas nesse sentido. Nossa, atendeu o que eu queria. É o que eu estava precisando nesse momento, assim, né? E, inclusive, quando é para conversação ou via chat ou via fala, conversa mesmo, de também ter esse tipo de atenção ao que a pessoa está falando e objetividade em relação à demanda que ela está te trazendo ali. Então, é interessante como alguns estudos mostram isso, assim, né? Essa avaliação de sessão a sessão, de estratégia a estratégia que vai sendo oferecida pela demanda exata que o paciente está te trazendo, né? E daí eu acho que adorei a tua explicação, porque eu acho que daí faz um ponto que nós, como clínicos, a gente falha muito, que a gente avalia muito mal os nossos Muito. pacientes. E muito pouco. E mal, e não falo isso de uma forma crítica a Sim. ninguém, mas a gente tem uma tendência a pegar o feedback do paciente como a avaliação. Mas o feedback, ele pode estar sendo enviesado por 1 milhão de fatores. Por 1 milhão. Por exemplo, o efeito Ralph-Torner. Eu gosto muito de usar esse efeito, que a gente age diferente quando sabe que alguém está nos olhando, que está nos avaliando. Será que... Até a questão de desejabilidade social. Pô, eu quero que a Karen goste de mim. Eu vou deixar de falar algumas coisas, de repente, que eu posso pensar que eu acho que terapia online é uma besteira, não sei o quê, mas, pô, eu quero que a Karen goste de mim, então não vou falar isso. O paciente também vai ter esses fatores que podem estar avaliando. Então, se a gente consegue fazer uma avaliação mais minuciosa, mais criteriosa, a gente consegue daí tomar decisões mais orientadas para essas demandas, porque a gente tem todo esse arsenal de técnicas, e daí é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa o tempo todo estar avaliando, né? Eu já falei isso no podcast, mas acho que vale a pena repetir, eu falo muito em aula. Toda tomada de decisão clínica, ela precisa ser estratégica. Ou seja, tu precisa saber por que tu tá tomando aquela decisão. Tu vai interromper um paciente para fazer... Por quê? Tu vai interromper o paciente ali para fazer um comentário, tá? Por quê? É porque tu quer ou porque tu tá psicoeducando ele e é importante que tu faça essa pausa para psicoeducar? Será que não é mais importante tu ouvir e depois fazer essa intervenção? Da gente poder avaliar dentro desse contexto. Mas eu acho que isso que tu traz é muito importante. Principalmente de como as inteligências artificiais vão tirar esse viés, assim... Tiram muitas vezes esse viés de tipo, o que o paciente tá achando de mim? Não. Deixa eu avaliar algoritmicamente o que tá acontecendo, né? É o que ele tá me trazendo, né? Ser fiel a essa escuta de justamente o que ele tá falando. E acho que esse é o... É mais limpo, né? É Parece. mais limpo. E isso é o lance legal da pesquisa em clínica, né? De psicologia clínica. Porque a gente estuda muito isso, a gente faz várias avaliações e vários pontos de uma intervenção para entender o que está dando mais certo, o que não está, exatamente para quando eu for escrever um paper, um artigo, eu poder dizer, não, esta técnica teve mais... Qual o mecanismo de ação, né? Adesão, ou então as pessoas tiveram receptividade, ou então funcionou melhor. O ponto é esse, e que a gente não faz. Esses dias eu falei isso em aula, exatamente. Como que a gente aplica uma prática clínica mais adequada, de acordo com a pesquisa. Pesquisa não no sentido só científico, pesquisa ali, em cada sessão, de entender como foi aquela sessão, né? De o quão produtiva no sentido de trazer resultados para a qualidade de vida, bem-estar do teu paciente. Claro que às vezes é um processo e ele não vai sair feliz de todas as sessões, não é esse o ponto, mas tá no próximo, mexi, ativei emocionalmente, estamos no caminho, esse é o ponto. Até mesmo do paciente não ficar muito ativado, não trazer grandes questões, mas de entender que tu tá educando o paciente, ambientando às vezes o paciente com um determinado tipo de técnica que tu vai fazer. Perfeito. Mas que tudo faça sentido dentro de uma construção e conceitualização de caso. Exatamente. Porque precisa estar dentro da formulado, tem que estar formulado, né?
Tá planejado, não é? Acordei e vou ali aplicar uma Eu técnica. vi, eu fui no congresso da Karen, vi a Karen apresentando uma técnica com o João, achei legal, vou aplicar ela. Amanhã eu vou lá pôr em prática a técnica. De, tipo, pode até fazer sentido? Pode, mas de novo, a gente precisa entender por quê. Exatamente. E daí, pensando nessas evoluções tecnológicas, e tu falou já de inteligência artificial, a gente Uhum. vai ter hoje em dia, talvez, o que a gente mais vai ver dentro dos contextos clínicos para psicologia são os chatbots, né? Ou seja, os Uhum. robôs de chat mesmo e aplicativos. A gente vai ter o eBot, entre outros, que Uhum. vão estar falando sobre isso. Quando a gente pensa em chatbots, o que que vem na tua cabeça e o que que tu pensa sobre a aplicação, a utilização desses instrumentos, desses aplicativos hoje em dia e também como é que a gente está em termos de evidência? Eu acho primeiro que vou voltar para o início da nossa conversa, né? A gente não precisa ter medo, Uhum, né? Eu acho que a coisa mais interessante da pesquisa é isso, é entender como aquilo funciona e para que vai funcionar. Se eu nem testar, bom, eu nunca vou saber. Então eu acho maravilhoso quando a gente vê essas tentativas dos chatbots assim, até como uma forma de replicar todo esse conhecimento que a gente tem em psicologia clínica, né? O que a gente já descobriu e como isso é replicável, inclusive, por um algoritmo, né? Então, acho que isso é um ponto inicial de não ter receios, né? Cada vez mais tem se aprimorado, então, tem muitos chatbots que são construídos com algoritmos cada vez mais sensíveis à mudança de expressão facial, à agitação da pessoa. Então, eles vão tentando ler, né, identificar, interpretar cada fala, né, cada exposição do paciente, o que que traz de emocional dentro daquilo, e juntando essas informações. A gente sabe que dentro da ideia de inteligência artificial tem o machine learning, deep learning, que vão aprendendo a partir de cada resposta que tu dá. Então, cada vez que tu dá uma resposta, ele sabe mais um pouquinho de ti, ele sabe mais um pouquinho de ti. O ponto é que, apesar de ser um algoritmo que vai ter todo esse nível de complexidade para te responder, ele ainda assim é um algoritmo, né? Então, apesar de em algumas pesquisas qualitativas que conversam com pessoas que fizeram psicoterapia online, psicoterapia presencial e via com chatbot, com computadores, né? Vão se apontar pontos positivos e negativos das três. Né? uhum. Não vai ter nenhuma que diga, nossa, essa aqui foi a campeã de audiência, essa aqui a galera prefere, né? Vão ter pontos positivos e negativos. E acho que um ponto interessante é que os chatbots eles conseguem ir te respondendo nisso e gerando um nível de relação terapêutica, né? Tem a tem um instrumento que é a VAI, que ela mede o tipo de relação terapêutica que você estabelece com o seu paciente. E isso foi criado para o modelo presencial, depois para psicoterapia online, e agora é a VAI digital, que é inclusive com aplicativos. Como você cria uma relação terapêutica com um aplicativo, né? Porque você cria. Eu tava até falando com o Lutz no outro episódio e Aham. a gente falou até daquele filme, o Her, Uhum, que uhum. nada mais é do que uma inteligência artificial que tu pode criar uma relação com ele, com a inteligência artificial, né? Então, assim, a gente acaba, o ser humano tem essa capacidade, né, de criar Uhum. relações com várias e várias e várias coisas. Se a gente pensar esses equipamentos que a gente tem em casa, né, que a gente consegue conversar, Alexa, Alexa, Google, enfim, eu tenho o Google em casa. E aí eu vejo meu filho de 6 anos, Google, e aí, não sei, e aí ele altos papos que ele fica batendo lá. Então é interessante como ele, para ele, e aí a gente tem que pensar também isso, né, o quanto para essas novas gerações isso é natural, criar aham. essa relação. Porque ele pergunta coisas, ela responde, ele fala obrigado, ela fala de nada. Aí eu sempre falo obrigado, porque vai que um dia a inteligência Ela, geral tomar conta, vai se lembrar que eu fui o querido menos com ela, né? tu não foi educado comigo, né? Então e aí tu vê assim, não, mas eu não te perguntei isso, não, tu não tá me, e eu vejo ele brigando com o Google, então é muito interessante. A gente cria bem isso, uma relação Uhum, terapêutica. Então esses chatbots têm essa capacidade, né? O nível de algoritmo que se criou já é o nível de resposta realmente empática. É uhum. interessante, né? Então, acho que a ideia é a gente entendendo. Os estudos que se tem não mostram evidências
100% confiáveis ou de alto nível ainda. A gente tem risco de viés, que a gente chama em pesquisa, muito grande, não tem um nível de efeito grande nesses, pelo menos nesses estudos até agora com o chatbot. O que eu quero dizer com isso? A gente ainda não pode dizer que ele é tão bom quanto uma psicoterapia online ou presencial. Esse é o ponto, né? Por quê? Porque os resultados ainda são não tão, metodologicamente não tão confiáveis. Esse é o ponto. E fora também a questão até do fomento, né? Que a gente estava conversando antes. Porque tem mais isso. Porque até é um fator que se conversa um pouco com a crise de replicabilidade em psicologia. A crise de replicabilidade foi meio... a gente vive um pouco disso, que é a dificuldade de replicar certos estudos e metodologias e resultados que outros estudos obtiveram, né? E uma das questões que é importante, que a gente estava conversando, é essa base de fomento, quem é que está pagando por esses estudos. Então a gente vai ver, por exemplo, estudos mostrando da capacidade empática e de empatia gerada pelo aplicativo para com o indivíduo que está utilizando, que é pago, que é financiado pela empresa, por uma empresa que tem inteligência artificial que trabalha com isso. Como que alguém vai estar avaliando isso de uma maneira assim, realmente que não esteja enviesado? Tem conflito de interesses. Porque há um ali, grande né? conflito de interesse. Exatamente. Então, nesse ponto, a gente tem essas falhas ainda nesse tipo de estudo. Não tem estudos 100% limpos nesse sentido, né? E os estudos vão mostrando, inclusive, isso, né? O risco de viés ou que o resultado não se mantém. É um resultado mais a curto prazo, não tem um resultado a longo prazo. Então, a gente ainda não tem evidências fortes para dizer assim, nossa, o chatbot veio para tirar o lugar dos psicólogos humanos. Não temos. Mas eu diria, acho incrível estudar isso. Acho que a gente tem que olhar para isso, não para brigar com isso, mas talvez para se aliar. Porque teve um artigo que eu estava lendo esses dias que dizia, né? O interessante de olhar para, por exemplo, uma tecnologia como essa, né? Usar mais chatbots terapêuticos em filas de espera. Se a gente olha para um país como o Brasil, imenso, onde né? terapia é extremamente caro e inacessível. Isso, né? Para estados que têm as cidades com níveis de distância de 200, 300 quilômetros, ou tem que pegar um barco, ou não sei o quê. Talvez, em algumas situações a gente possa achar interessante usar desta tecnologia, pelo menos enquanto não se pode oferecer algum outro tipo, e ainda assim ter resultados interessantes, né? Então, para mim, as intervenções assíncronas se prestam muito a isso, né? No nível de prevenção e promover a saúde de quem ainda não tem uma condição geográfica, financeira de alcançar uma psicoterapia, não tem uma internet super master para fazer a videoconferência. Então, bom, aí eu vou deixar essa pessoa sem informação em saúde mental, deixa ela descobrir sozinha. Não, talvez eu possa levar de uma outra maneira. De novo, é voltar para o início da conversa. Nem todo mundo precisa da mesma coisa. E eu acho que daí isso entra também. Vão ter pessoas que vão super conseguir vincular. Sim. Por exemplo, tu estava falando do exemplo do teu filho que está super acostumado com inteligência artificial por causa do Google e assim, e por aí por diante. Como vão ter pessoas que vão dizer, não, eu não quero isso, eu quero uma conexão realmente humana com uma outra pessoa. Isso. Quero tocar, por exemplo. E daí entra naquela questão de individualização de processo e de aumentar a possibilidade de tomada de decisão. Porque eu acho que talvez a questão mais importante, e um dos motivos que eu criei também o podcast é isso, da gente poder trazer informação não só para clínicos, mas também para as outras pessoas, para que pessoas que são, por exemplo, pacientes ou pessoas que podem pensar sobre isso em algum momento da sua vida, de que tu tenha um poder de escolha mais informado. Porque senão a gente toma uma decisão, vai fazer terapia. E vamos pensar, eu tenho toque, eu vou lá fazer qualquer psicoterapia? Não, a gente sabe que tem modelos psicoterapêuticos que pioram quando tu faz com o toque, por exemplo. E acho que esse é um ponto. Assim como eu estou dizendo que existem níveis de intensidade, né, de intervenções online, e que a gente já conhece muito bem, ou pelo menos não muito bem, mas está conhecendo bem essa ideia dos assíncronos, intervenções assíncronas. A ideia é entender também como esses chatbots vão entrar nisso.
Até, né? até, Para entrar nesse nível de taxonomia de possibilidades de intervenção. Esse é o perfeito. ponto, né? Até porque a gente também tem algumas outras questões que são muito importantes que a gente não tem grandes respostas. Tá, e em casos de risco, o que que vai Uhum, acontecer? Quem é que vai ser responsável por isso? Vamos exatamente. pensar, um paciente, um indivíduo que está fazendo só terapia com um robô e tem um comportamento de autolesão, ou um uso de Uhum, substância grave, uhum, ou um risco de suicídio e acaba agindo. E aí? Quem é que responde por isso? exatamente. Essas informações, onde elas ficam guardadas? Uhum, Então, querendo ou não, existem muitas questões aí que são complicadas. E a gente também, por mais que possa gerar a empatia, a gente sabe também que a empatia da outra pessoa também é importante no processo, né? exatamente. E Exatamente. daí e a gente ainda está longe de uma inteligência artificial que tenha empatia com o outro. E bom, daí a gente vai ter que pensar se empatia é uma inteligência mais biológica ou se ela é uma questão Isso. que. E aí vem a pesquisa exatamente para mostrar qual é o limite, Uhum, até onde dá, onde funciona e onde passa já de uma intervenção que traga uma efetividade por não ter esse olhar amplo, uhum, às vezes até de prever algumas coisas, pensando no conhecimento que a gente tem de alguns transtornos, de algumas comorbidades, de entender que o que pode ou não pode acontecer, dessa avaliação que a gente faz mais ampla e que talvez um robô ainda não tenha uhum. essa capacidade, né? Eu acho que tu falou uma coisa que eu acho bonita e legal da gente pensar, né? Que pode vir como um grande aliado. E Pois como que é. tu vê a inteligência artificial hoje e até pensando assim em futuro, como que tu vê a inteligência artificial entrando nos nossos consultórios para estarem nos auxiliando? Acho que também é a mesma coisa. Não, tem uma figurinha que eu sempre ponho nas palestras, que é uma pessoa olhando bem brava pro robô, assim. Porque às vezes a gente olha meio bravo, assim, né? Com medo do que tá vendo ali, do medo do desconhecido, como sempre se fala. É aquela velha história, né? Todo mundo gosta um pouquinho de controle e previsibilidade. Quando tu tira isso aí, Fica ruim, fica ruim. O ponto é que acho que a inteligência artificial, a gente vai ter que também entender como usá-la para o bem, vamos dizer assim, né? daí eu me fez pensar no, no, no tio do Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes Isso, responsabilidades. exatamente. O ponto é que a gente, por exemplo, lá no programa de pós-graduação, né, tem discutido, como é que vai ser o uso disso em mestrados, doutorados, em trabalhos acadêmicos da graduação. Mas eu já ouvi de muitas pessoas, por exemplo, usarem, né, um chat GPT da vida a favor no sentido de procurar bibliografias, de poder entender em algum tipo de situação, transtorno, usar para pesquisar e para ampliar o conhecimento daquilo que está fazendo a busca. Ok, maravilhoso, porque Legal? realmente uma inteligência artificial vai te trazer informações que às vezes tu demoraria, sei lá, dias, semanas para fazer, ele te traz um baita resumo ali. E quanto aquela história, quanto mais tu alimenta, mais ela vai entendendo o tipo de resposta que tu quer, o tipo de informação que tu quer. O ponto é que a gente ainda não entendeu como isso pode ser também usado para o não tão bom, né? E de achar que se eu botar um comando certo, uma inteligência artificial vai me dar uma resposta de uma estratégia terapêutica e aí pronto, eu vou melhorar a minha ansiedade com isso, Uhum, né? Eu acho que vai ser um papel dos psicólogos, primeiro, não olhar torto, como eu brinquei, e entender que dá para ajudar, e aos poucos ir mostrando o como isso pode ser usado pelas pessoas. Tá aí, né? Assim como a gente faz a busca no Google, eu posso fazer uma busca de alguma coisa uhum, numa inteligência artificial. O ponto é como eu vou usar isso e como isso pode ajudar as pessoas, é instruir as pessoas sobre isso. Agora, se eu nem conheço, se eu nem uso isso no meu consultório, às vezes para saber se existe um aplicativo, se existe algum tipo de estudo sobre alguma coisa, se eu nem me beneficio dessa tecnologia, como que eu vou educar, psicoeducar o meu paciente sobre o uso disso na uhum. vida dele, né? Porque que nem a gente faz às vezes com o Google, vai lá dar um doutor Google e põe dor de cabeça e vem. Sim, você está no seu leito de morte, tu só não sabia. Isso, exatamente. Então, dependendo de como eu usar, também pode ser nesse nível. Então, a gente vai ter que. Hoje em dia, todo mundo sabe que tem que ter um cuidado e um olhar atento ao que o Google te fala sobre um tipo de sintoma físico. Essa é a ideia.
né? Mas se eu tenho um preconceito e nem quero usar, bom, aí vai ficar cada vez mais difícil, né? Até porque, da mesma forma que o Google pode trazer informações que não estão acuradas, a inteligência artificial também. E daí Também. entra na questão de curadoria da informação e até Isso. mesmo da gente poder fazer essas distinções de, tá, o que que eu tô querendo buscar aqui? Eu não sei se tu já fez esse exercício. Eu fiz porque aqueles dias que tu tá meio à toa, dos poucos aí, mas Mas fiz tem, graças a de Deus, vez em né? quando tem. Eu fui, tá, eu falei assim pro chat GPT, ó, vamos fazer eu quero ver como tu faria uma flecha descendente, que é uma técnica muito utilizada dentro da psicologia, da psicoterapia cognitivo-comportamental, ou seja, tu pega um pensamento automático, que é um quente, que é um pensamento que está associado a grande emoção, que pode estar relacionado com uma crença, que é uma Uhum. forma de tu estar vendo o mundo. E daí eu botei lá um determinado pensamento e ele foi fazendo. Eu fui avaliando, Uhum. fui avaliando. E tinha coisas muito boas. Mas tinha muitas coisas que, por exemplo, eu olhava e falava, tá, mas se tu tivesse feito essa pergunta, tu cortava metade do caminho. Uhum. Então, é legal, porque também tem pessoas que vão avaliar, por exemplo, músicos que vão avaliar uma música de inteligência artificial. Fala, tá, não tá ruim, tá legal, mas Uhum. parece, às vezes falta alguma coisa, ou às vezes tá Uhum. incrível. Uhum. Então, vai variar muito, né? Então, também da gente poder ir aprendendo, né? E é bem legal da gente ver que, assim, vai dar pra tirar coisas boas também. Vai dar. Se a gente olha para a área da saúde de forma geral, né, o quanto a medicina tem se beneficiado, coisa dos exames, dos diagnósticos, das cirurgias com inteligência artificial, é algo incrível, tem ajudado muita gente, né? Porque acho que o olhar tem sido um olhar de aliado. Uhum. Vamos trazer como um aliado para que a gente consiga oferecer um tipo de tratamento mais rápido, uma avaliação mais rápida, um diagnóstico mais rápido. E acho que a gente pode, na psicologia, fazer a mesma coisa, assim, como que isso pode se tornar um aliado, né? Vou conhecer os limites, vou entender, fazer essa curadoria e vou depois mostrar isso para os meus pacientes, divulgar como a gente pode utilizar, então, a inteligência artificial, que às vezes é isso, vai te dar uma resposta incrível e às vezes uma resposta bem esquisita, né? Daí é poder saber e poder ter poder discriminar e distinguir o que que é uma resposta esquisita do que é uma resposta real. Por exemplo, esses tempos eu estava utilizando o ChatGPT que eu queria achar um determinado artigo e ele me mandou, o DOI estava errado. Olha aí. O DOI estava errado, então é algumas coisas que tu vai ter que fazer essa conferência dupla, às vezes. E para perguntas complexas, esses dias foi engraçado, assim, que o meu filho, ele tá com agora um questionamento de onde viemos para onde vamos, assim, questões filosóficas. E aí o meu marido ensinou ele a usar o chat GPT, e aí ele foi colocar, haja como um professor ou como um filósofo, não sei o que ele botou 2 pontos. Como não acabamos? E aí o ChatGPT se embananou todo para responder assim, porque, claro, é uma pergunta Super complexa, ampla, dificílima de né? responder. E aí trouxe umas informações científicas, religiosas e de tudo um pouco. E aí esse é o ponto, mas achei a experiência legal, assim, de uma pergunta de uma criança que está curiosa, e acho que é uma pergunta do ser humano, e que a tecnologia ainda não vai dar conta de responder uma coisa tão complexa. Então, acho que esse é o ponto, né? Da gente ter essa crítica, esse olhar que vai chegar em alguns limites, não tem jeito, né? E como que a gente pode nos treinar, nós terapeutas, nós profissionais da área da saúde, para trabalhar de forma colaborativa com a inteligência artificial? Porque é aquela velha história, a gente não vai vencer eles. Não, não vai. Então é bem uma questão de poder unir forças. Porque é a lógica do celular. Eu me lembro não muito tempo assim, pessoal, não, não vou pegar smartphone, não vou querer smartwatch, não vou querer o computador de tal Isso não forma. vai pegar. Isso aí não vai vingar. E bom, cá estamos e cada vez mais utilizamos mais celular e passamos mais Exatamente. tempo com o celular e utilizamos mais dispositivos como anéis que vão fazer super análises de teu sono e tudo mais. Exatamente. Então, assim, a gente vive com isso. É a realidade. Como que a gente pode ser, como que a gente pode treinar psicoterapeutas e profissionais da área de saúde para trabalhar com isso de forma mais colaborativa? Essa acho que é uma pergunta de US$ 1 milhão, porque se a gente pensar, eu começaria pela formação, né? Depois dessa questão da pandemia que nos fez repensar em tantas
coisas, né? Não só de trabalho, não só de O teu psicologia. filho, ele tá nessa aí também, né? Tá repensando muitas coisas. O ponto é de olhar para nossa formação, então, da gente começar a pensar isso na própria graduação, na formação dos terapeutas. E se ainda não tem na formação, e eu vou oferecer isso, eu brinco, né? Se antes a gente foi obrigado, em 2020, a gente foi obrigado, entre aspas, né? Quem não gostava, oferecer esse tipo de psicoterapia, agora isso é uma escolha, né? E se é uma escolha, eu vou estudar, eu vou conhecer, eu vou entender, eu vou avaliar como eu posso, então, oferecer isso de uma forma mais adequada, comprometida, ética, responsável, enfim. Então, acho que a questão é não julgar no sentido que vai roubar espaços. Acho que isso é um primeiro ponto importante, assim. Toda grande transformação na história da saúde mental, acho que a gente sempre teve esses medos. Se a gente olhar historicamente para a história da psicologia, da psiquiatria, claro que tudo que foram grandes mudanças geraram grandes medos. Mas acho que, como você falou, é uma coisa que não tem mais volta. Ou eu olho para isso como uma questão que eu vou ter que aprender a usar, ou realmente eu vou sofrer na minha prática clínica, porque uma hora ou outra o próprio paciente pode me questionar sobre isso, né? Então, acho que esse é um ponto importante de a gente pensar. E se não há uma formação ainda, se não tem um curso que você possa se aprimorar, se aperfeiçoar, o ponto é olhar para os artigos, entender o que é oferecido, olhar para livros, olhar para pesquisas nacionais. Eu acho que também tem isso de uma adaptação importante às culturas, né? Como eu falei, no Brasil a gente olhou isso mais durante a pandemia, mas no exterior a gente tem isso há muito tempo, desde a década de 90. Mas uma coisa que é feita na Suécia não é, às vezes, adequada para uma população brasileira, né? Então a gente está tentando adaptar e olhar se funciona aqui também. E então é estar atento a isso, né? Essa coisa do permanente atualização e esse olhar sem um pré-julgamento, sem um pré-conceito sobre o medo de que isso vai roubar o seu lugar, né? É de novo, como eu falei, a medicina está olhando como um aliado, então a gente pode olhar também e aprender com isso, né? Poder olhar para as pesquisas de fora, testar aqui, ver o que dá, o que não dá, o que funciona ou não funciona. Né? Até porque daí parece uma lógica de, tipo, eu tenho que defender a minha profissão, assim, de uma maneira. Pois é, Tem que um defender isso guerreiro. aqui tudo. Só que no final das contas a gente tá fazendo psicologia pra quê? Por exemplo, principalmente psicologia Esse é o clínica, se ponto. não é pra estar tratando melhor os nossos pacientes. Esse é o ponto. E se a gente tem um instrumento que pode estar nos auxiliando a tratar melhor os nossos pacientes, por que que a gente não vai utilizar? Exatamente. Por que que eu preciso defender tanto uma linha? Um Por que modelo que eu tradicional de uma linha, um intervenção. modelo, por que eu preciso fazer isso se eu tenho evidências, eu tenho pesquisa e eu tenho um aliado que pode fazer o processo funcionar melhor e mais rápido e com menos custo para o meu paciente? Eu gosto muito de dizer, né? Quando a gente dá alta para o paciente, a gente é o nosso sucesso, mas a gente perde, por exemplo, dinheiro. Uhum. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, eu não estou pensando nisso, eu estou pensando em ti. Exatamente. Porque essa é a verdade. Esse é o nosso objetivo, acho que sempre central, né? Quando a gente jura, nosso juramento no Brasil é isso. Se a gente lê lá, é relacionado ao bem-estar do paciente, a qualidade, oferecer o que há de melhor para aumentar a qualidade de vida. E é bem isso. Se eu estou apegado a algumas coisas, porque eu estou acostumado, porque eu acabei quase se transformando isso numa doutrina para Um dogma, mim. bem dogmático mesmo. É, isso é um risco tão grande. Eu sempre falo para os alunos, né? Cuidado para não cair nessa armadilha do doutrinamento, assim. Você tem todo o direito de gostar de uma abordagem, você tem todo o direito de gostar de um estilo de trabalho, mas isso não significa que é o ponto final. A ciência está aí para nos mostrar todos os dias que tem coisas diferentes para serem feitas. E a gente tem essa obrigação de se adaptar ao que é novo e de poder oferecer ao paciente o que há de melhor. Se a tecnologia está aí para talvez nos ajudar, esse é o ponto. Né? Até porque se a gente for fazer uma comparação com a medicina, que a gente falou agora, a gente não trata mais com medicações que a gente tratou, que a gente viu que causavam prejuízos grotescos para Uhum, os nossos pacientes. Então, assim, uhum, da mesma forma, a gente tem que fazer isso com a psicologia. A psicologia, ela é ciência, ela precisa de pesquisa. Eu lembro de uma palestra
que eu fui dar sobre o futuro da terapia do esquema. A minha conclusão: o futuro da terapia do esquema é a pesquisa. Seja para modificar o modelo, seja para ver o que precisa ser alterado, ou até mesmo para confirmar. Exatamente. E às vezes, se um dia não serve alguma coisa, entre aspas, né? Talvez se ajuste aquele Exato. modelo para passar a ser útil para esse tipo de paciente, para esse tipo de sintoma, E né? para aquela demanda, né? De novo, às vezes a gente olha muito para psicologia e psicoterapias e se olhou muito como grandes panaceias, ou seja, que dava conta de tudo e de todas as demandas. Uhum. Gente, por exemplo, penicilina não dá conta de tudo. Esse é o ponto. E Esse se é o tu usar ponto. penicilina para tudo, não vai dar conta de tudo, não vai resolver, por exemplo, uma doença viral. Eu falo muito que a gente tem que fugir dessa ideia das guerras, né? Uhum, Nacionalmente, a gente ainda tem esse viés na psicologia da nossa classe, se a gente for olhar das briguinhas uhum, teóricas, das uhum. abordagens, e coisas do gênero, e acho que é um ponto que a gente tem que tomar um cuidado, assim. E da mesma forma, as intervenções online não pode ser mais um campo de guerra para a gente brigar, né? Tem que ser. A psicologia é uma só. Ela tem um objetivo, né? Que é isso, olhar para o paciente e tentar ajudar em relação à sua saúde mental. Então, seja via uma abordagem X ou Y, seja a modalidade A ou B, né? O ponto é, se tem evidências de que aquilo funciona e eu entendo que para aquele meu paciente aquilo pode trazer um benefício, esse é o ponto, né? Então, acho que é bem isso, é fugir desses vieses mais guerreiros que a gente tem na psicologia e poder olhar para o foco principal, para o objetivo que a gente tem com os nossos pacientes, né? Eu acho que tu não poderia colocar de uma forma melhor do que tu colocou, cara. E acho que isso aí é exatamente o que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar daí nessas habilidades que a gente vai ter que desenvolver, porque é aquilo. É, vou expor o meu pai agora. Vai ser divertido. Meu pai é psicólogo e, como todos sabem, já fiz um episódio aqui com ele. Mas eu me lembro que no início da pandemia ele tava com, por exemplo, ele ainda dava aula na PUC. Aham, E ele tava com dificuldades para aprender a gravar a aula no Zoom. Ele não sabia exatamente como fazia no primeiro momento, onde guardava e aham, tudo mais. Ele aprendeu. Foi 2 aulinhas, ele aprendeu e tudo certo. é isso aí. A questão é essa. A gente aprende. A gente aprende. Se a gente Se estiver aberto tá para isso. disponível, né? Exato. Tem que ter abertura. Tem que estar disponível, né? É o modelo de motivação para mudança, né? Se Exato. você não amplia sua consciência sobre o problema e não resolve a sua ambivalência, você não vai estar motivado para uma mudança. Então, acho que é muito isso, é de ampliar a nossa consciência para o que já está posto. E entender que psicologia e tecnologia não se divorciam mais, pelo menos por um bom tempo, né? Então, Uhum. vamos olhar para isso e estar disponíveis para aprender, né? Para não botar o limite forçosamente, mas para entender que podem ter limites técnicos, científicos, mas que podem ter formas de usar como aliado. Esse é o ponto, né? Perfeito. E Karen, a gente está chegando mais pro final aqui da nossa conversa. Como bons terapeutas cognitivos que somos, se tu tivesse que resumir um pouquinho do que a gente falou aqui hoje, ou se tivesse uma mensagem pro pessoal de casa que nos escutou, o que que tu falaria para eles? Acho que o ponto é, talvez, em duas questões que a gente falou bastante, né? De uma prática, puxar a ideia da prática baseada em evidências para quando a gente fala de tecnologia, que é a ideia, então, da gente se aprimorar no entendimento na leitura, de como ter uma crítica na leitura de artigos, de produções científicas, aprender a fazer isso, né? Talvez na formação isso não foi bem colocado, então aprender como poder olhar para uma evidência e se é confiável ou não. Está disponível para ler, está disponível para aprender sempre nesse sentido, né? De olhar para o que está sendo feito nos últimos anos e como teve esse viés da pandemia de a gente olhar mais para as intervenções online, talvez eu olhar mesmo para os últimos anos o que tem de publicação nacional, internacional, então ter essa abertura técnica, científica para as publicações, né? E acho que o que a gente falou muito desse julgamento em relação à tecnologia, desse olhar bélico que não é necessário, né? Que a gente pode olhar para a tecnologia com a psicologia como um grande aliado, e eu sempre friso isso, assim, principalmente num país como o Brasil, né? Que a gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades
econômicas, é um país continental, onde nem todos vão ter a oportunidade de fazer uma psicoterapia num modelo tradicional, e para mim isso já é o suficiente de tentar achar outros jeitos, porque para mim o objetivo é oferecer saúde mental. Se chegar num nível que a pessoa possa dizer, eu acho que eu estou preocupado com isso, acho que eu preciso buscar ajuda. Se ela nem tem informação para identificar isso nela, isso é um problema para mim. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa olhar como um aliado e poder levar informação para mais pessoas. É democratizar ciência, é democratizar a terapia cognitiva, é democratizar a saúde mental para as pessoas, para que elas possam realmente ter mais saúde, mais bem-estar, com vidas às vezes que já são tão complexas, tão difíceis, né? E se a gente não poder assumir um pouco desse compromisso, às vezes é mais complicado ainda, né? A gente tem que estar defendendo a saúde mental e não lutando por dogmas, assim, porque Isso. melhor vai funcionar para os nossos pacientes, para as pessoas que não são nossos pacientes, mas que precisam de saúde mental. Acho que tu coloca de forma majestosa isso e tenho certeza que para muitas pessoas vai fazer muito sentido isso que tu acabou de dizer. E eu tenho a minha última pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que acho que é uma pergunta que fala muito de trajetória, fala muito de evolução, assim, de uma certa maneira. A gente falou de evolução de uma certa maneira também. Mas se a Karen criança ou adolescente estivesse assistindo o podcast aqui agora, o que tu falaria para ela? O que eu falaria para ela? Eu falaria que ela não precisa ter receio do que ela tá vendo, do que vem por aí, né? De que mudanças são bem-vindas, né? Mudanças são importantes e que mudar faz parte do processo. Se a gente não muda, a gente fica estagnado e isso não faz parte do nosso processo natural. A gente está em mudança das células todos os dias, a gente muda todos os dias. Se a gente muda fisicamente, a gente tem que mudar cognitivamente. Então, não ter medo do que é novo, não ter medo das mudanças, não ter medo do que vem por aí, porque pode ser bom, né? Muito legal, muito legal. Nada como fechando com física, é entropia no final das contas. Né, mas é muito legal de tu poder falar isso. Karen, quero te agradecer de novo por ter topado Eu que agradeço. participar aqui do podcast. Foi muito legal. Eu aprendi bastante. Tenho certeza que o pessoal em casa também aprendeu. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar sobre esse assunto, de estar participando aqui desse projeto tão legal. E espero realmente que possa ajudar as pessoas a se instigarem a estudar mais, a olhar mais para esse assunto. E agora o palco é teu, onde é que o pessoal pode te encontrar para poder te seguir, conhecer mais do teu trabalho, conhecer mais sobre isso? Onde é que o pessoal pode te achar? A gente tem postado alguns conteúdos tanto na minha rede social, que é Karen SZU, quanto também na rede social do grupo de pesquisa, que é o GPPSI _, que a gente também ali fala muito de pesquisas, dicas também de intervenções online. São esses dois perfis do Instagram, aí o pessoal pode achar bastante coisa. Perfeito. Pessoal, quero agradecer de novo vocês por terem assistido mais um episódio do Lendo Mentes, ou terem escutado mais um episódio do Lendo Mentes. A gente se vê num próximo, e se vocês querem a Karen de novo, vocês já sabem o que devem fazer. Comentem bastante aqui embaixo, comentem também no Spotify, e a gente se vê no próximo episódio do Lendo Mentes. Até lá!